Imagine um mundo onde a precisão era vital, mas dependia apenas da ponta de um lápis e da resistência humana. Antes de termos processadores em nossos bolsos ou inteligência artificial em nossas casas, a civilização era construída sobre pilhas de papel e tabelas matemáticas que guiavam navios por oceanos e sustentavam a arquitetura de grandes pontes. O erro era um espectro constante. Um único dígito trocado em uma tábua de logaritmos poderia significar o naufrágio de uma frota inteira ou o desabamento catastrófico de uma estrutura de ferro. A humanidade estava no limite do que o processamento manual podia suportar com segurança. Se você pudesse viajar no tempo para o início do século XIX, a palavra computador não descreveria um objeto, mas sim um cargo ocupado por pessoas. Esses computadores eram, em sua maioria, mulheres com mentes brilhantes que passavam dias e noites realizando cálculos repetitivos. Elas eram as calculadoras humanas vivas daquela era, processando equações complexas para a astronomia, cartografia e navegação. Era um trabalho de uma monotonia esmagadora, onde a exaustão mental era a maior inimiga da exatidão. Foi nesse cenário de necessidade desesperada por precisão que surgiu um dos maiores visionários da história tecnológica. No coração da Londres vitoriana, Charles Babbage olhava para essas tabelas repletas de erros manuais e sentia uma frustração profunda que beirava a obsessão. Ele sonhava com algo que na época parecia ficção científica, uma máquina capaz de calcular sem a falibilidade do cansaço. Babbage dedicou sua vida à criação da máquina diferencial, uma maravilha composta por engrenagens de latão e milhares de eixos de metal, desenhada para automatizar tarefas matemáticas. Mas sua ambição foi além. Ele projetou a máquina analítica, um conceito que já continha os elementos fundamentais de um computador moderno: memória para armazenar dados e uma unidade central para processá-los. Era o pensamento lógico sendo traduzido em metal e movimento mecânico. Enquanto Babbage construía o corpo físico dessa invenção, uma mulher extraordinária enxergava sua alma. Ada Lovelace, dotada de uma mente que unia a lógica matemática à imaginação poética, foi a primeira a entender que aquela massa de engrenagens poderia fazer mais do que apenas processar números. Lovelace percebeu que, se a máquina pudesse manipular símbolos de acordo com regras, ela poderia criar música, processar imagens e até gerar arte complexa. Ela escreveu o que hoje é reconhecido como o primeiro programa de computador da história, prevendo a revolução digital um século antes de ela acontecer de fato. Para Ada, o computador não era apenas uma ferramenta de cálculo, mas um parceiro criativo para a humanidade. Entretanto, o mundo de meados do século XIX não possuía a infraestrutura necessária para suportar o sonho de Babbage e Lovelace. A tecnologia industrial da época não conseguia fabricar peças com a precisão exigida pelas milhares de engrenagens, resultando em travamentos constantes. O governo britânico, após investir somas consideráveis, acabou cortando o financiamento, vendo o projeto como uma curiosidade, cara. O computador nasceu como um fantasma mecânico, uma ideia brilhante aprisionada por um abismo tecnológico entre o conceito e a realidade material de sua própria era. Para compreender a lógica que hoje governa as redes sociais no seu bolso, basta olhar para um simples tear de tecido daquela época. O tear de Jacquard utilizava cartões perfurados para criar padrões complexos em seda, funcionando através de uma forma primitiva de código binário. Onde havia um furo, a agulha passava. Onde não havia, ela parava. Essa mesma lógica de sim ou não é a base de toda a programação moderna. Antes de continuarmos essa jornada pela evolução das máquinas, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. A transição final deste primeiro capítulo ocorre quando a mecânica pura atinge seu limite e o atrito do metal torna-se um obstáculo. A resposta não estava no vapor, mas em uma força invisível: a eletricidade silenciosa. A possibilidade de usar impulsos elétricos para representar a lógica booleana estava prestes a transformar o sonho de latão de Babbage em uma realidade eletrônica que mudaria o curso da história mundial durante os anos de guerra que se aproximavam. A calmaria do desenvolvimento teórico foi subitamente interrompida pelo estrondo dos canhões da Segunda Guerra Mundial. A guerra não foi apenas um conflito de soldados e tanques, mas uma batalha desesperada de mentes e matemática pura. Foi nesse turbilhão de necessidade absoluta que a computação deixou de ser um sonho de latão para se tornar uma arma de inteligência eletrônica vital. O maior desafio dos aliados era invisível: as comunicações criptografadas da máquina alemã Enigma,
que pareciam indecifráveis para qualquer ser humano comum. Cada segundo desperdiçado em cálculos manuais custava milhares de vidas, e a pressão por uma solução automatizada tornou-se o combustível para uma inovação sem precedentes na história moderna. Entra em cena Alan Turing, um matemático britânico cuja mente operava em uma frequência diferente de seus contemporâneos. Turing não queria apenas construir uma máquina para resolver um problema específico. Ele formulou o conceito da máquina universal. A ideia era revolucionária. Uma única estrutura física que poderia realizar qualquer tarefa lógica, desde que recebesse as instruções corretas através de símbolos e códigos. Em Bletchley Park, uma mansão isolada na Inglaterra, Turing e sua equipe trabalharam sob o peso esmagador do destino do mundo livre. Ali nasceu o Colossus, a primeira máquina eletrônica, digital e programável. Composto por milhares de válvulas de vácuo que brilhavam como lâmpadas em uma sala escura, o Colossus processava informações em uma velocidade que nenhum exército de computadores humanos jamais sonhou alcançar. O segredo militar era tão vital que a existência do Colossus permaneceu oculta por décadas após o fim do conflito, privando seus criadores do reconhecimento público imediato que mereciam por encurtar a guerra em anos. Enquanto o Reino Unido lutava contra códigos nas sombras, nos Estados Unidos, a Universidade da Pensilvânia fervilhava com a construção de um gigante de proporções bíblicas. O Electronic Numerical Integrator and Computer, conhecido como ENIAC, era uma monstruosidade de 30 toneladas, que ocupava uma sala inteira com seus imensos painéis de metal e milhares de luzes piscantes. Imagine uma máquina com 18.000 válvulas de vácuo, quilômetros de fios emaranhados e um consumo de energia tão voraz que, ao ser ligada pela primeira vez, as luzes da cidade de Filadélfia chegaram a oscilar. O ENIAC era incrivelmente rápido para os padrões da época, realizando 5.000 somas por segundo, mas era uma máquina temperamental e puramente física. As válvulas eram componentes frágeis, semelhantes a lâmpadas incandescentes, que queimavam constantemente sob o calor intenso, exigindo que os operadores corressem de um lado para o outro para substituir as peças falhas e manter o gigante operando minimamente. Curiosamente, foi nessa era das válvulas gigantes e do calor sufocante que surgiu um dos termos mais icônicos da tecnologia moderna. Como as máquinas eram imensas e emitiam um brilho constante, elas atraíam visitantes biológicos indesejados. Mariposas e outros insetos entravam nos circuitos abertos, atraídos pelo calor e pela luminosidade intensa, causando curtos circuitos que paralisavam o processamento de dados estratégicos. Quando uma dessas mariposas foi encontrada morta entre os contatos de um relé eletromecânico, os técnicos documentaram o evento de forma literal no diário de bordo. Eles removeram o inseto e anotaram que haviam encontrado o primeiro caso real de um bug em um computador. O que começou como um problema biológico literal transformou-se na metáfora universal para falhas de software e erros de sistema que hoje usamos em cada linha de código. Apesar de sua escala épica e poder de processamento, o ENIAC tinha uma falha fundamental de design. Para mudar sua tarefa, era necessário reprogramá-lo manualmente. Isso envolvia desconectar e reconectar centenas de cabos pesados, quase como em uma antiga central telefônica. Um processo exaustivo que podia levar dias inteiros. Foi o brilhante matemático John von Neumann quem propôs a solução definitiva que mudaria o DNA da computação para sempre. Ele concebeu o que hoje chamamos de arquitetura de von Neumann, sugerindo que tanto as instruções do programa quanto os dados processados fossem armazenados na mesma memória eletrônica da máquina. Essa inovação lógica permitiu que os computadores se tornassem verdadeiramente flexíveis e rápidos, capazes de alternar entre diferentes funções apenas carregando um novo conjunto de instruções de software, eliminando de vez a necessidade de reconfiguração física constante do hardware. No entanto, o futuro da computação ainda estava refém do tamanho, do custo e da fragilidade das válvulas de vácuo. Elas eram lentas, caras e propensas a falhas mecânicas fatais a qualquer momento. A verdadeira libertação veio finalmente em 1947, nos laboratórios Bell, em New Jersey. Ali, uma equipe de cientistas visionários deu vida ao transistor, um pequeno dispositivo de estado sólido feito de materiais semicondutores como o silício. O transistor fazia exatamente o que a válvula fazia: controlar o fluxo de eletricidade, mas com uma fração minúscula do tamanho, sem gerar calor excessivo e com uma confiabilidade que as válvulas jamais poderiam oferecer.
Essa invenção minúscula foi o interruptor que desligou definitivamente a era dos gigantes de metal e ligou a era da miniaturização, permitindo que a inteligência das máquinas começasse a encolher de forma exponencial. O mundo estava finalmente pronto para deixar as salas imensas e começar sua jornada rumo ao bolso das pessoas comuns. A invenção do transistor nos laboratórios Bell foi o estopim necessário para o futuro, mas o verdadeiro salto para a modernidade ocorreu quando a ciência aprendeu a agrupar milhares desses componentes em uma única pastilha de silício. A revolução do microchip não apenas reduziu o tamanho físico das máquinas, mas deu início a uma era de miniaturização extrema que desafiava a lógica da engenharia daquela época. O que antes exigia salas imensas e toneladas de metal, agora começava a ser comprimido em superfícies menores do que uma unha humana. Esse avanço permitiu que o custo de produção despencasse, transformando o computador de um recurso governamental em uma promessa de liberdade individual que pulsava no coração do Vale do Silício. Nos anos 70, esse potencial explodiu através de entusiastas e visionários que não aceitavam que a computação fosse um privilégio de grandes corporações ou militares. O surgimento do Altair 8800 acendeu uma chama nos clubes de informática, como o Homebrew Computer Club, onde figuras como Steve Jobs e Bill Gates começaram a traçar o nosso destino. Eles perceberam que o computador pessoal não era apenas uma máquina de calcular, mas um eletrodoméstico intelectual que deveria estar presente em cada mesa de trabalho ou residência do planeta. Essa democratização transformou o hardware em ferramenta de empoderamento, permitindo que indivíduos comuns tivessem ao alcance o poder de processamento que poucas décadas antes teria decidido guerras mundiais. No entanto, a máquina ainda era uma fera técnica difícil de domar, exigindo o domínio de códigos áridos que afastavam o público. A solução para esse abismo não veio dos gigantes do mercado, mas dos laboratórios da Xerox PARC. Foi ali que conceitos como a interface gráfica e o mouse foram gestados. Em vez de digitar linhas de comando, os usuários poderiam agora simplesmente apontar e clicar em ícones e janelas. Essa transição visual foi o que verdadeiramente abriu as portas do mundo digital para o cidadão comum, transformando o computador em uma extensão natural da mente humana. Quando a Apple lançou o Macintosh e sistemas operacionais modernos surgiram, a barreira técnica caiu e o computador tornou-se o centro da produtividade na era moderna. A grande metamorfose ocorreu quando essas máquinas começaram a conversar entre si através de impulsos. A internet surgiu como um tecido invisível, transformando o computador de um processador solitário em um terminal de uma rede global. O mundo encolheu à medida que a informação passava a viajar à velocidade da luz através do globo. Hoje, vivemos a era da onipresença. O poder que outrora exigia a energia de uma cidade reside silenciosamente em nossas geladeiras, nos relógios que monitoram corações e nos smartphones, que se tornaram apêndices de nossos corpos. Perdemos a noção da complexidade astronômica por trás de cada clique na tela, onde bilhões de transistores operam em milissegundos para realizar as tarefas mais triviais de nosso cotidiano. Enquanto olhamos para o horizonte, percebemos que não estamos no fim dessa jornada, mas no limiar de uma nova fronteira tecnológica. A computação quântica e a inteligência artificial prometem redefinir o que entendemos pelo ato de pensar. Se os transistores de silício foram os tijolos da era digital, os bits quânticos representam uma nova dimensão de possibilidades capazes de resolver enigmas que levariam milênios para os supercomputadores atuais. Simultaneamente, a inteligência artificial começa a manifestar a capacidade de criar, raciocinar e prever, concretizando as visões que Ada Lovelace teve há quase 200 anos, quando previu que essas máquinas poderiam um dia compor música e criar arte original. Ao refletirmos sobre essa trajetória épica, que partiu das engrenagens de Charles Babbage para os algoritmos invisíveis que governam nossa sociedade, somos confrontados com uma questão fundamental sobre nossa existência. Em menos de um século, passamos de cálculos manuais para uma dependência de máquinas que superam nossa biologia. O convite que o futuro nos faz é para uma reflexão. Se somos os criadores dessa inteligência, seremos capazes de manter as rédeas de nossa invenção nos próximos 50 anos. A evolução das máquinas de pensar nos trouxe até aqui, mas o destino final dependerá de nossa sabedoria em decidir se seremos os mestres conscientes dessas ferramentas ou apenas passageiros em um mundo moldado por códigos que já não conseguimos mais compreender totalmente.